Câmara dos Deputados pode votar hoje, terça-feira, proposta que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Pela linha telefônica eu tenho o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Manuel Cabral Machado Neto. Doutor Manuel Cabral Machado Neto, muito bom dia aqui nos estúdios Narciso Machado, Jornal da Fã. Bom dia, Narciso. Bom dia aos seus ouvintes. Estamos à disposição. Meu caro Procurador-Geral de Justiça, qual a sua posição enquanto chefe do Ministério Público em Sergipe, enquanto um promotor de carreira, diante desta proposta para mudar aí a forma de composição do Conselho Nacional do Ministério Público nesta PEC, que ficou conhecida aí como PEC da Vingança? Veja, Narciso, desde a semana passada, todos os procuradores gerais de justiça têm se reunido no conselho que nós fazemos parte e adotamos como posição a sermos contrários a essa PEC, como você bem denominou, PEC da Vingança, que não traz qualquer defesa do interesse público, muito ao contrário. Na verdade, ela termina criando ferramentas passíveis de interferir na independência e autonomia, tanto da instituição como de cada promotor e de cada procurador da República que atua nesse Brasil. Meu caro doutor Manuel Cabral, como é que essa proposta ela surge na pauta diante de tantos assuntos importantes que o Brasil tem a necessidade urgente de colocar na mesa de trabalho aí dos nossos parlamentares? De onde é que surge? Como é que cai do céu assim essa temática que tem tomado conta, inclusive, do debate nacional? Essa PEC já tem algum tempo que foi protocolada. Ela é de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PP de São Paulo, e nos surpreende, Narciso, a velocidade, o ritmo vertiginoso que tem sido dado à tramitação dessa PEC. Tem aproximadamente um mês ela voltou à tona, não vimos em absoluto nenhum motivo especial para que ela retomasse nessa velocidade que está sendo implementada a sua tramitação. E o que a gente tem, no mínimo, discutido, além do mérito, que em si nós somos contrários, é que a sociedade precisa conhecer os termos dessa PEC, participar do debate de formação dessa PEC, porque os efeitos são gravíssimos. Eu relembro a todos que há algum tempo atrás nós tivemos uma luta que a sociedade partilhou com o Ministério Público Brasileiro, que foi contra a PEC 37, que inviabilizava a investigação, o poder investigatório do Ministério Público. E dessa vez, essa PEC número 5 de 2021, que é denominada PEC da Vingança, ela vem para interferir não só em investigações, mas em qualquer atuação que o Ministério Público exercite. Então, isso é muito perigoso. É preciso deixar claro que o Ministério Público não defende em absoluto um afastamento e uma fiscalização social. Como instituição, nós somos, sim, passíveis de sermos fiscalizados, de sermos submetidos a um controle amplo. Agora, o que não pode existir é uma interferência na atividade, sim, do Ministério Público, de modo a deixar com que os membros não tenham segurança para executar suas atribuições, a depender de quem seja investigado, a depender de quem seja acionado pelo Ministério Público. Como é que se dá a composição hoje do Conselho Nacional do Ministério Público e o que é que esta proposta, sendo votada e aprovada, faria nesta composição? Olha, Narciso, hoje nós temos um Conselho Nacional do Ministério Público que foi criado em 2005, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos o Ministério Público e o Poder Judiciário submetidos, respectivamente, a esses órgãos de controle. O Ministério Público, o Conselho Nacional, ele é composto de 14 membros. A última proposta, porque as propostas elas são modificadas num ritmo vertiginoso, trazia uma mudança de 14 para 17 membros. E a maior parte da composição seria formada através de indicações políticas. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a política ela não deve ser jamais maculada, nem se deve olhar a política pelo viés negativo. Política faz parte da nossa natureza, nós fazemos política todos os dias, o cidadão, seja na sua casa, na sua família, no seu condomínio, isso é natural. O que nós apenas ressaltamos é que é da natureza da política a parcialidade. Então, é justamente essa parcialidade que nós não queremos que interfira na atuação do membro do Ministério Público.
que a gente possa exercer as nossas atribuições de forma independente, aferrada unicamente à Constituição Federal e às leis do país. Então, respondendo à sua pergunta, nós temos uma mudança de composição, que, como eu disse, a última redação era passando de 14 para 17 membros, e não está havendo essa mesma modificação no órgão de controle da Justiça, porque entendemos que todos dois têm uma composição hoje que é satisfatória, que atende interesse público. Caro Manuel Cabral Machado Neto, Procurador-Geral de Justiça aqui do Ministério Público de Sergipe, nos concedendo entrevista aqui no Jornal da Fam. Há um debate também importante a se fazer, e obviamente que em toda a instituição há erros e há muitas vezes descaminhos e até, por que não dizer, abusos. Quais os instrumentos que existem para se conter este tipo de situação dentro do Ministério Público? Isso é muito importante, Narciso, ser debatido, porque, de fato, nós temos que reconhecer os equívocos. As instituições, e o Ministério Público também, claro, elas são formadas por seres humanos, que são falíveis por natureza. O que não pode acontecer é uma generalização. Tem fatos de abusos individuais ou pontuais que sejam feitos os devidos controles. Então, sendo direto na sua pergunta, nós temos hoje as corregedorias locais, né, que atuam com efetividade, mas se eventualmente tiver algum equívoco ou tiver alguma atuação que desborde da normativa vigente, nós temos a Corregedoria Nacional do Ministério Público, que é um órgão que fica em Brasília, inerente ao Conselho Nacional do Ministério Público, que tem poder para aplicar as punições que sejam necessárias, inclusive com a perda do cargo. Então, a nossa convicção é que o Ministério Público, hoje, do ponto de vista disciplinar, você tem essas duas instâncias. Você tem a instância local e, caso você não se satisfaça com aquela resposta que o órgão correcional local ele forneça para o cidadão que representa um membro do Ministério Público, existe essa instância em Brasília e, aliás, essa instância que fica em Brasília pode, inclusive, avocar caso as corregedorias locais tenham uma atitude leniente frente a um determinado abuso. Então, são essas situações que hoje já existem. Nós temos diversos casos. A página do Conselho Nacional do Ministério Público mostra uma quantidade significativa de procedimentos administrativos disciplinares que foram deflagrados nesses últimos 15 anos, com aplicações de punições severas, que vão de uma advertência até a perda de cargo. Então, nós não concordamos, não vemos interesse público na mudança desse formato que até hoje tem sido, na nossa visão, efetivo. Meu caro Procurador-Geral, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, fez a seguinte declaração: não vamos aceitar versões criadas contra a própria sociedade. A Câmara não deixou de conversar e ouvir ou acatar sugestões, mas não são os procuradores que votam no plenário da Câmara e no Senado. Essa declaração demonstra que houve diálogo ou que está havendo uma certa intransigência nesta votação, ou a Câmara está se sentindo invadida dentro do seu papel constitucional? Veja, Narciso, essa posição do presidente da Câmara contrasta com o que eu tenho observado do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Lideranças do Ministério Público brasileiro têm observado uma postura de abertura do presidente da Câmara para ouvir os reclamos do Ministério Público, ouvir a posição do Ministério Público, de modo que eu confesso surpresa com essa declaração do presidente, porque no nosso colegiado, a observação que nós estamos fazendo é de que tem sido discutido, tem sido, apesar do ritmo acelerado, e eu não retiro nada do que disse desde o início da entrevista, mas tem observado uma postura de diálogo, uma postura de tentar construir algo que seja diferente dessa proposta originária, que, como eu disse, aumenta de 14 para 17 membros. E o pior, que aí é um ponto que é nevrálgico nessa emenda, que é a possibilidade da indicação do Corregedor Nacional através de indicação polícia. Isso a gente tem mostrado os prejuízos que virão para a atuação do Ministério Público, mas, como eu disse, a postura tem sido de abertura para diálogo.
Muito bem. Qual a expectativa? O senhor que está acompanhando isso nacionalmente, que tem conversado com outros procuradores gerais, como já disse no início da entrevista, para esta votação, a Câmara precisaria de 308 votos. Qual a expectativa de vocês? Hoje, há condições, há cenários para a aprovação desta PEC ou não? É muito nebuloso, Narciso. Eu tenho dificuldade de dar uma resposta, mas eu vou apenas fazer uma referência dos fatos que estão acontecendo. Ela já entrou e saiu da pauta diversas vezes, o que, a princípio, nos parece uma dificuldade ainda de conseguir os 308 votos, porque acredito que ainda não se fechou, né, pelo menos a divisão do Ministério Público, uma redação que seja consentânea com o interesse público. Então, no momento, o que eu tenho, a minha impressão pessoal é que isso ainda precisa de maior convencimento, de maior debate para chegar ao quórum previsto na Constituição Federal para a mudança da Constituição. Meu caro Manuel Cabral Machado Neto, o senhor foi empossado recentemente. Queria que o senhor fizesse aí uma avaliação de qual o tempo, né, que o senhor já está aí na Procuradoria-Geral e qual o balanço que faz da sua gestão. Na verdade, faremos o primeiro ano de mandato agora no dia 23 de novembro. A nossa impressão, Narciso, é que nós estávamos precisando dar uma repaginada na estrutura do Ministério Público, na estrutura de pessoal, na estrutura de algumas promotorias, né? O aspecto mais importante que eu acredito que até agora nós fizemos, porque é preciso deixar muito claro que tem o procurador-geral, mas tem os promotores que são indicados para as suas funções. Então nós temos atuações na área da mulher, na área da criança e adolescência, na área criminal, né? Agora, o importante mesmo é cada vez mais a chefia da instituição buscar uma atuação sóbria, uma atuação de pacificação interna e de muita cautela e, sobretudo, respeito aos direitos fundamentais na sua atuação externa. Então, eu estou muito satisfeito com a equipe que nós fizemos. Os colegas também têm manifestado um retorno muito interessante da nossa atuação e temos muita coisa ainda a fazer, porque esse ano ainda foi ano de pandemia, ainda foi ano de dificuldades financeiras e a gente acredita que em 2022, se Deus permitir, a gente volta melhor para um trabalho ainda melhor para a sociedade. Meu caro Manuel Cabral Machado Neto, vou encerrar essa nossa entrevista com uma pergunta da companheira Magna Santana. 7h11, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, procurador, doutor Manuel. Voltando a questão de apoio de bancada, né, do apoio dos parlamentares. Já que quer não, isso acabou de ser de iniciativa de um parlamentar, mas em relação a essa mobilização, o senhor conta com apoio 100% já da bancada sergipana, que se posiciona, se é que já se posiciona até contrária a essa PEC, a chamada PEC da vingança, doutor? Veja, Magna, alguns parlamentares, bom dia para você, alguns parlamentares já manifestaram publicamente o seu repúdio à PEC número 5. Nós tivemos, na última sexta-feira, a manifestação pessoal do deputado Fábio Henrique, que foi muito seguro, muito incisivo e assertivo com a sua posição de ser contrária à PEC. Tivemos também contato com o deputado Fábio Mitidieri, que manifestou que a aprovação dessa PEC seria um retrocesso para o Brasil. Os demais parlamentares têm sido buscados pela Associação Sergipana do Ministério Público, por essa Procuradoria-Geral também, por diversos membros. Não é só um trabalho do Procurador-Geral, nem do presidente da associação. É um trabalho geral, um trabalho de várias mãos, vamos colocar assim. E o que nós temos observado é sempre uma abertura para nós mostrarmos os prejuízos que a sociedade virá a sofrer com a aprovação dessa PEC número 5. Acreditamos sim, Magna, que se não a unanimidade, mas uma expressiva maioria da bancada sergipana vai ser sensível a essa nossa argumentação, porque o principal prejudicado não é o Ministério Público. O Ministério Público vai ser prejudicado de uma forma direta, mas indiretamente é a sociedade quem sai com os maiores prejuízos. Meu caro procurador-geral, eu tenho um ouvinte aqui se identificando como Sérgio Santos. Aí ele lembra aqui de um fato que aconteceu recentemente. Um procurador do Ministério Público Federal, se não me engano ontem saiu essa notícia, né? Um procurador do Ministério Público Federal acabou perdendo o seu cargo por ter patrocinado um outdoor a favor da Lava Jato. Ou seja do Ministério Público Federal ou estadual, os procuradores e promotores não podem se pronunciar politicamente de forma externa. É isso?
Isso, o Conselho Nacional tem uma posição muito firme e muito inflexível nesse ponto. A participação, o opinamento, a manifestação que possa caracterizar a atuação político-partidária, ela é vedada pela nossa legislação. Então, esse exemplo que o ouvinte aí está dando, que foi divulgado inclusive ontem, mostra como o Conselho Nacional vem punindo aquelas situações pontuais de desvio de conduta funcional. Esse é um dos casos, o caso mais recente, mas temos diversos casos de perda da função pública, perda do cargo de promotor, de procurador da República. Temos diversos casos, até mesmo de suspensão sem vencimentos. Então, são situações que precisam ser destacadas. Não há sentido, do ponto de vista finalístico, de se mudar o Conselho Nacional, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, ele pune. O Conselho Nacional do Ministério Público deixa todos os promotores, que, óbvio, têm responsabilidade na sua atuação, alertas, preocupados em não estarem respondendo a um procedimento que, para aquele que é responsável, obviamente, né, vai atuar de forma a não fugir dos limites que a legalidade impõe. Isso é muito importante ser destacado. Para encerrar, eu complemento aqui realmente com uma pergunta que o próprio Sérgio traz. Em 2010 foi denunciada junto à Corregedoria do MP de Sergipe uma atuação por suposta prevaricação ou cumplicidade do Ministério Público em Lagarto pela chamada máfia dos concursos. O senhor tem conhecimento disso, procurador-geral? Não, eu desconheço essa representação e eu teria dificuldade de tecer qualquer comentário sobre esse assunto agora. Perfeito. Meu caro Manuel Cabral Machado Neto, muito obrigado por sua participação. Vamos aguardar com expectativa que os demais parlamentares, inclusive os sergipanos, também se posicionem sobre este assunto e de como vai finalizar aí esta votação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã, sempre que precisar dialogar com o povo sergipano, é só nos acionar. Sei disso, Narciso. Muito obrigado. Desejo um bom dia para você, para toda a sua equipe e para todos os ouvintes. Tá aí, portanto, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Cabral Machado Neto, aqui no Jornal da Fã, trazendo esta entrevista com a posição dele enquanto Procurador-Geral contra a votação desta PEC, que pode ir à pauta da Câmara dos Deputados hoje, prevendo aí mudanças na formação do Conselho Nacional do Ministério Público.